Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito bom. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, olha só, para a gente falar da soma dos termos, nós também temos que saber trabalhar, tá? As fórmulas. Nós temos sempre que lembrar as fórmulas da progressão. E a soma ainda é mais fácil. Tudo bem? Então vamos ao assunto. Então olha aí. A soma dos termos de uma progressão aritmética, ou conhecido como PA, pode ser obtida por meio da seguinte fórmula. Então aí nós vamos trabalhar, tá? A soma. A soma diz: o Sn é igual ao A1 mais o An vezes n dividido para 2. Então, lembrando bem, essa aí é a fórmula da soma. Tudo bem? Continuando. Nessa fórmula, o Sn representa a soma dos termos. O A1 é o primeiro termo. O An é o último termo da PA em questão. O n é o número de termos que serão somados. Para somar os termos de uma progressão aritmética, basta substituir os valores nessa fórmula. Exemplos de soma de termos de uma PA. A seguir, veja dois exemplos de como a fórmula apresentada acima pode ser usada para obter a soma dos termos de uma PA. Então vejamos um exemplo aí. Determine a soma dos termos, da seguinte PA. Ele diz aí, ó, 2, 4, 6, 8, sempre os números pares, do 2 até o 40. Ele vai de 2 em 2, observe aí. Então aí ele quer que você determine a soma dos termos. Então vamos lá. Para usar a fórmula dada, observe que o A1 é quanto? 2. O An é a última lá, né? Observa aí que o An é a 40. Tudo bem? O N é igual a 20. Como assim? É porque tem 20 números aí. Tem 20 números escritos. Então, dá pra gente saber mais ou menos o que a gente está fazendo. Então, o A1 eu sei que é o 2. O An é o número 40, que é o último. E o N é a quantidade de elementos que aparece aí entre parênteses, ou seja, contém 20 números ou 20 elementos. Então, esse último dado, número de termos, foi obtido contando os termos da PA. Aplicando esses dados na fórmula, nós teremos, observa aí, a fórmula está aí. Então vamos substituir. Meu Sn é igual. O A1 é quanto lá em cima? 2 mais o An, 40, vezes n, seja igual a 20. Nós trocamos. Dividido para 2. Aí a gente só faz a operação a partir daí. 40 mais 2, 42. Então vai ficar 42 vezes 20 dividido para 2. Então meu Sn aí é 840 dividido para 2. Meu Sn é igual a 420. Ou seja, portanto, assim, a soma dos termos aí dessa PA é 420. Temos aí um outro exemplo. Determine a soma dos 50 primeiros termos da PA a seguir. Olha aí, nós temos 5, 10, 15 e reticência. Ou seja, ele está dizendo aí que nós temos que determinar os 50 primeiros termos. E aí é fácil, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, ó, note que essa PA ela é infinita. Isso é verdadeiro, certo? E é viciado. Pelas referências, tá? As reticências que estão ali, ela vai aparecer diretamente para o infinito. O primeiro termo é quem? É o número 5. Assim como a razão da PA
pois é o segundo menos o primeiro, 10 menos 5. Então aí eu já tenho uma razão, tá? Como queremos descobrir a soma dos 50 primeiros termos, tá? É o de número 50, tá? Termo será apresentado por AN, ou seja, A50. E para descobrir o seu valor, podemos usar a fórmula, tá, do termo geral. Então, olha aí. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nessa fórmula, a razão, tá? O R é a razão da PA. Substituindo os valores aí dos dados enunciados, nessa fórmula nós teremos o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nós temos aí que o A50 é igual a 5 mais 50 menos 1 vezes 5. Ou seja, 50 menos 1, 49. 5 mais 49 vezes 5, 245. E 245 mais 5, 250. Então, observa aí que meu A50 é igual a 250. Sabendo que é o número 50, o 50º termo que eu estou querendo descobrir, é igual a 250, podemos usar a fórmula da soma dos termos agora, para obter a soma do 51º termo, ou seja, o S50 dessa PA. E aí a gente troca de fórmula e vai para ela. O meu SN aí é igual a 1 mais AN vezes N dividido para 2. E aí a gente vai só trocando. Vai ficar 5 mais 250 vezes 5. 250 mais 5, 255. Não é isso? E 255 vezes 5 dividido para 2 vai dar 12.750 dividido para 2. Ou seja, o meu S50 é igual a 6.375. Portanto, aí, o meu S50, ou o 50º termo que eu estava querendo, da PA, é igual a 6.375. Então, nesse caso aí, fica fácil, tá, pessoal? Então, vejamos um outro exemplo aí, mais fácil. Dado o conjunto dos números naturais não nulos, qual é a soma dos seus 200 primeiros números pares? Aí é fácil, né? Dá pra gente fazer também visualmente. Mas vamos lá. Ele falou 200 primeiros números, certo? Para calcular essa soma, é necessário saber que os números pares são 2, 4, 6 e reticência. E que eles formam uma PA de razão 2, porque é o primeiro número. Além disso, o primeiro termo é 2 e o último termo deve ser descoberto por meio da fórmula, tá? Do termo geral de uma PA. Então vejamos aí a fórmula geral da PA. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Então logo aí eu vou saber, ó, o meu AN vale 200. 200 é igual a 2 mais 200 menos 1 vezes 2. Aí eu tenho, meu A200 é igual a 2 mais 200 menos 1 é 199 vezes 2. 199 vezes 2 dá 398, tá? E 398 mais 2 é igual a 400. Ou seja, o meu A200 aí é igual a 400, pela fórmula geral. Mas podemos também agora descobrir, tá, a outra que nós estamos querendo. Tendo o termo de número 200 em mãos, substitua todos os valores na fórmula da soma dos termos de uma PA. Tudo bem? Então aí é só substituir. Então aonde vai ficar lá? O meu S200 é igual ao meu A1, vale 2. O meu AN vale 400 e o meu N vale 200, dividido para 2. Ou seja,
Soma aí. 400 mais 2, 402. E 402 vezes 200, dividido para 2, tá? Então aí nós temos a multiplicação, tá? Multiplica-se. 402 vezes 200 vai dar 8.400. Dividido para 2, tá? Vai dar... Desculpa, vai dar 80.400 dividido para 2 vai dar 40.200. Tudo bem? Então, meu SN, que seria agora o S200, vai ser igual a 40.200. Porque 80.400 dividido para 2, a gente vai procurar metade. Tudo bem? Portanto, aí, quando a gente for ver, a nossa alternativa correta lá era a letra A. Então, é fácil, pessoal, quando a gente vai observar aí, tá? A gente começa a observar essas questões, elas não ficam difíceis, porque a gente só vai substituindo. Tudo bem? Então vamos a um exercitando para ver. Vamos aprender mais agora. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda casa 10, na terceira casa 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Olha aí, aí é fácil, né? Usando a fórmula do termo geral e usando também a soma é simples. Vejamos. Então, observe aí que nós temos aí que encontrar, tá? Seguindo esse padrão, teremos uma PA de razão o quê? 5. Porque nós já sabemos lá, por onde a gente começou, colocar 5 grãos, tá? Que é igual a 5. O número, tá? Dessa PA aí é 64. Então, aí, são possíveis, tá? É possível nós encontrarmos um cálculo pela fórmula geral. Tudo bem? Então não tem muito segredo. Então vamos lá, na fórmula geral, ele vai dizer, o meu AN é igual ao meu A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, nós temos aí que meu A1 é igual a 64, tá? Que é 64, A64 é igual a 5 mais 64 menos 1 vezes 5. 64 menos 1, 63. Aí, a gente vai multiplicar, vai somar ele com 5. 63 vezes 5, 315. 315 mais 5, tá? Que é o A1, é igual a 320. Então, meu A64... No primeiro cálculo é igual a 320. E aí a gente vai olhar a soma dos termos. Substituindo os mesmos valores, nós vamos ter, tá? Agora só basta substituir. Então, onde eu tenho SN, que é igual a 1 mais AN vezes N dividido para 2, só substitui. Então, a gente sabe que o meu SN é igual a 5 mais 320, porque foi o cálculo que a gente achou, vezes 64. Nós temos aí 320 mais 5, 325. 325 vezes 64, 20.800. Aí eu digo 20.800 dividido para 2, porque é a divisão, é igual a 10.400. Portanto, aí nós temos que a nossa alternativa correta era a letra D. Então, pessoal, quando a gente vê isso, é só a gente ir substituindo. A gente vai encontrando os valores para o A1, para o AN, para a razão, tá? Quando a gente vai lendo, a gente vai encontrando. Sempre lembrando que a razão é o segundo número menos o primeiro. Fechou aí? Quem é o A1? Quem é o AN? O AN sempre vai ser o último termo. Então, fica fácil, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.